Quando as pessoas dizem que a história da humanidade em Warhammer 40.000 é exatamente a nossa história, essas pessoas estão certas. Sim, você é canônico no universo de Warhammer 40.000. Porém, a caminhada da humanidade até o 41º milênio é longa e caótica. O futuro se encontra hoje obscurecido pelos empoeirados redemoinhos do tempo. Por isso vamos agora desvendar o que há nesse espaço, conhecendo os registros que os historiadores imperiais mantêm com tanto zelo, mesmo que ninguém sobreviva para contemplar essa longa caminhada. Hoje vamos conhecer a ascensão e queda do homem. Anteriormente nós contamos por aqui a história dos primeiros seres do universo e do surgimento dos Necrons, com os C'tan agora aprisionados e os Necrons adormecidos em seus planetas tumba. Outras populações da galáxia puderam se recuperar, enquanto os Aeldari construíam a maior civilização da Via Láctea. O que esses seres não sabiam é que já fazia 40.000 anos que, em um planeta chamado Terra, uma espécie de mamíferos inteligentes se desenvolvia culturalmente e tecnologicamente, espécie que hoje chamamos de seres humanos. Ao longo desses anos, diferentes civilizações humanas surgiram e desapareceram na Terra. Os limites se tornaram cada vez menores para esses seres, até que, antes do 15º milênio, a humanidade dominou as viagens ao espaço. A partir daí se começou a terraformar e colonizar novos mundos, primeiro dentro do seu sistema solar, depois além dele, um período que ficou conhecido como Êxodo Estelar. Porém, nesse início, o Imaterium e o Warp ainda eram desconhecidos ao homem, e a viagem entre sistemas estelares era um processo lento, que levava eras. Por isso, essas novas colônias em outros sistemas estelares precisavam ser autossuficientes. Nisso começaram a se formar novas civilizações em cada um desses sistemas colonizados, civilizações que administravam seus próprios recursos e que passaram a desenvolver suas próprias línguas e culturas. Eis que durante o 15º milênio veio a chamada Era da Tecnologia, um período de desenvolvimentos extremamente importantes para a humanidade. Foi no início dessa era que exploradores partiram para mundos distantes em busca de planetas que pudessem fornecer alimento para a crescente população terrestre, assim como materiais para continuar a expansão da sua espécie pelas estrelas. Quando um planeta adequado era encontrado pelas naves de reconhecimento, logo eram enviados até eles as tropas da Longa Marcha, levando centenas de colonizadores por jornadas de décadas. Chegando em seu destino, essas naves eram desmontadas e usadas pelos colonizadores em suas primeiras instalações. Se iniciava a vida nesses novos mundos sem qualquer esperança de retorno para a Terra. E claro, esse nunca era um processo fácil. Nos novos planetas, os exploradores se deparavam com condições climáticas extremas, atmosferas irrespiráveis, predadores e alienígenas inteligentes. Sim, foi nesse período que os humanos tiveram seus primeiros contatos com outros seres, como os Orcs e Aeldari, e, portanto, os seus primeiros conflitos. Obviamente, esse tipo de problema já era previsto, por isso as naves da Longa Marcha sempre partiam com os ST-6, bancos de dados inteligentes contendo todo o conhecimento científico e tecnológico da humanidade e a capacidade de criar tecnologias de acordo com as circunstâncias. Com os ST-6 e as suas instalações de fabricação, a humanidade criou armaduras com exoesqueletos protegidos com plastil e com equipamentos militares. Foi graças a esses equipamentos que os humanos conseguiram se firmar em meio ao caos da galáxia, contendo seus inimigos e navegando por ambientes hostis. Chamados de cavaleiros pelos colonizadores, em referência aos antigos cavaleiros da Terra, essas figuras de nobres guerreiros armados logo passaram a ser considerados lendas e protetores da antiga história da Terra. Para usar essas armaduras, os soldados eram conectados a uma plataforma de impulsos mentais chamada Throne Mechanicum, que também acabava por alterar as suas mentes, os reprogramando para ter associações psicológicas positivas, com noções como obrigação, hierarquia social e lealdade, em especial aos seus nobres ancestrais.
Assim, esses guerreiros de elite foram desenvolvendo a sua própria sociedade, com diferentes hierarquias entre cavaleiros e um foco nas artes da guerra e governança. E assim, as casas de cavaleiros se tornaram uma peça essencial da sociedade humana durante a Era da Tecnologia. Eis que então, por volta do 18º milênio, a humanidade desenvolveu o Warp Drive e o Campo Geller, tecnologias graças às quais as naves humanas passaram a poder fazer breves saltos usando o reino extradimensional do Imaterium. A partir desse ponto, o tempo de viagem entre distâncias interestelares diminuiu drasticamente, o que não apenas acelerou o processo de colonização humana na Via Láctea, mas também passou a permitir transações e comunicações entre esses novos planetas colonizados e até mesmo a Terra. Porém, os perigos presentes no Warp ainda eram um problema. Pilotos enlouqueciam e algumas naves nem mesmo alcançavam o seu destino. Isso porque esse espaço, conhecido como Warp ou Imaterium, é uma dimensão paralela de pura energia psíquica totalmente imprevisível e onde as leis racionais e o fluxo linear do tempo não existem como na realidade. Além de ser o lar dos deuses do caos e dos seus servos demoníacos. Aí você já imagina que não é um lugar bacana de frequentar. E foi ao ter que encarar essas dimensões de puro caos que a humanidade criou os navegadores. Não se sabe por quem, mas foi na Era da Tecnologia que foram criados os genes dos navegadores psíquicos, que permitiram a criação dos mutantes chamados navegadores. Esses navegadores são humanos com percepção extrasensorial que podem ver através de todo o caos do Imaterium e garantir que as viagens mais rápidas que a luz sejam seguras. Então, assim, no 20º milênio, a humanidade atingiu uma era de ouro de expansão e desenvolvimento científico. Com o crescimento das populações, cidades colossais foram construídas, máquinas inteligentes passaram a ser usadas amplamente, e o aperfeiçoamento dos STCs permitiu o compartilhamento de conhecimento até com as colônias mais distantes, mantendo assim um nível de progresso contínuo entre todas. Segundo os eclesiásticos do Império, esse foi um período em que a humanidade passou a idolatrar a ciência como o seu único Deus. Um período sombrio de heresia no qual já vivia o Deus Imperador. Pois é, pouco é sabido desse período da história pelos historiadores imperiais. Porém, uma certeza que se tem é que, nesses tempos primordiais, o Deus Imperador viveu camuflado na vida de um homem comum. Segundo os antigos registros, ele nasceu no 8º milênio antes da Era Comum em Anatólia. E ele chegou no 41º milênio porque, afinal, ele é imortal. Mas não pense que o Deus Imperador deixou de cumprir a sua missão divina. Nesse período primordial, ele passou seus dias buscando elevar a humanidade fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Diz-se até que ele foi a mente por trás de grandes invenções, como os genes dos navegadores psíquicos. Mas muito antes, na Antiga Terra, a humanidade já havia criado tecnologias incríveis. Maquinários, biotecnologia, pequenos dispositivos contendo conhecimento infinito e as roupas do futuro. Desenvolvidas pela Insider, essas peças são focadas em oferecer aos seus usuários roupas inteligentes e confortáveis, combinando performance e sofisticação. São roupas com tecnologia anti-desbotamento, regulação térmica e um caimento premium que você pode usar em qualquer ocasião, no dia a dia, até a hora do treino ou a exploração dos recônditos mais obscuros da galáxia. E esse mês a Insider está recebendo na sua loja novas cores e modelos de peças em suas alas masculina e feminina. Novidades com a já conhecida performance, garantindo o estilo mais versátil da galáxia. Acesse o link na descrição e use o nosso cupom PANDORA para fazer suas compras. Somando o nosso cupom com os descontos no site, o seu desconto pode chegar a até 35% off, mas corre porque é por tempo limitado. Lembrando também que usando nosso cupom você adquire roupas mega bacanudas e ainda nos ajuda a continuar levando a palavra do Império. Ao longo da Era de Ouro, a humanidade se uniu em um grande e poderoso governo interestelar
que envolvia não apenas os planetas colonizados, mas também a própria Terra. Nesse período surgiu um grupo chamado os Homens de Ouro, que criou os Homens de Pedra, humanos projetados artificialmente para acelerar o processo de colonização. A ideia desses caras era dar início a uma sociedade próspera, desprovida de qualquer traço de piedade ou espiritualidade. Seu grande foco seria apenas no progresso científico e tecnológico. Esses Homens de Pedra eventualmente criaram os Homens de Ferro, robôs autônomos inteligentes que por muitos anos foram leais aos seres humanos, servindo tanto como força de trabalho quanto como combatentes. Porém, a dependência humana dessas tecnologias fez esses seres passarem a ver a humanidade como algo inferior. E então veio a Revolta Cibernética, uma guerra onde ambos os lados apostaram todos os seus recursos. Esse foi um conflito catastrófico, vencido pela humanidade a um alto custo e ainda dependendo da ajuda de outras espécies. A humilhação foi assim total. E depois dessa guerra, todo o poder político e econômico da humanidade foram pelo ralo. Foi a partir desse ponto que se tornou um crime entre sociedades humanas a criação de máquinas pensantes e inteligências artificiais. E se nesse ponto você está pensando muito no jihad butleriano de Duna, eu não te culpo. Mesmo. Com a aversão à tecnologia vieram também o medo da razão, do progresso e dos avanços científicos. No lugar dos Homens de Ferro passaram a ser usados os Servitors, escravos cibernéticos sem consciência e programáveis, criados a partir de uma fusão entre partes humanas e robóticas. Para criar os Servitors eram usados humanoides criados em laboratório que tinham implantes colocados logo após o seu nascimento e também criminosos lobotomizados. Foi também após a guerra contra os Homens de Ferro que começaram a surgir as primeiras descobertas sólidas de humanos Psykers. Antes apenas fruto de rumores e pseudociência, agora haviam manifestações reais de poderes psíquicos entre os seres humanos. Entre as sociedades mais violentas, os Psykers passaram a ser caçados em uma verdadeira caça às bruxas, enquanto nos mundos mais iluminados eles passaram a ser protegidos pela lei e tiveram permissão para desenvolver e explorar as suas habilidades. Isso até se tornar evidente o risco de possessão demoníaca entre os psíquicos. Nos anos posteriores ao fim da Era da Tecnologia Humana, o Império Eldari viu o seu declínio. Sossegados no posto de espécie mais poderosa e inteligente da galáxia, eles desenvolveram sua tecnologia a um ponto em que nenhum Eldari precisava fazer mais nada. Tudo o que eles precisavam para manter a sociedade funcionando já tinha sido automatizado. Só que isso aí deixou os elfos espaciais meio entediados, sem ter muito o que fazer. Foi então que no milênio 25 eles começaram a criar os cultos de prazer, esses dedicados a buscar todo e qualquer prazer e sensação que eles pudessem sentir. Nisso, os videntes Eldari já tinham começado a alertar sobre as possíveis consequências desses cultos hedonistas. Porém, eles não deram a mínima e continuaram buscando experiências cada vez mais extremas, a um ponto em que a Eldari começaram a morrer em rituais de caças completamente destrutivos. Alguns deles até começaram a perceber que aquilo ali já estava indo longe demais e começaram a fugir daquela sociedade ensandecida, fundando umas colônias rurais em mundos distantes ou indo para os mundos que não tinham sido tomados pelo hedonismo. E assim, no universo de Warhammer 40.000, as almas daqueles que falecem saem da realidade física e buscam o seu descanso na dimensão do Imaterium. E com a morte de tantos Eldari degenerados, começou a se formar nessa dimensão uma nova entidade, uma materialização da corrupção que agora regia aquelas vidas, o deus do caos, Slaanesh. O surgimento de Slaanesh trouxe muitos distúrbios para o Warp, e partes da galáxia passaram a ser afetadas por grandes tempestades do Warp,
fenômenos de fúria destrutiva capazes de romper a barreira entre dimensões. Com isso, as viagens pelo Warp e as comunicações astrotelepáticas foram afetadas por anos, e muitos mundos humanos acabaram isolados um dos outros. E lembra que eu falei dos Psykers? Pois é, os mundos que foram intolerantes com os Psykers conseguiram segurar a barra, enquanto aqueles que decidiram proteger esses psíquicos foram destruídos por demônios e outras entidades do Warp que vieram com essas tempestades. Nisso, o que se seguiu foi uma era de insanidade, desordem, guerras entre colônias humanas, mundos foram devastados, civilizações retornaram à barbárie, e muitos humanos se tornaram presas para as espécies alienígenas hostis que habitavam a galáxia. Espécies essas que aproveitavam o fato desses que chegaram aí com tudo, dominando o espaço, agora estarem fragilizados, transformados em uma mera sombra daquilo que eles foram um dia. Foram 5.000 anos de terror, guerra e escravidão, do qual pouco se tem registros. Um período chamado pelos estudiosos de a Era da Discórdia. Mas afinal, foi no meio disso que surgiu o Império do Homem? Esse foi mais um vídeo explorando o universo de Warhammer 40.000. Se você quiser conferir os outros, vai ter uma playlist aí na descrição. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Vitor Procópio, Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Marco Marcos, Gortaina e André Oliveira, o pessoal da Ponte de Comando Aldemir Júnior, Emily, Oitavo e Saren, e os oficiais de ciências Alisson, Ricardo Martins, Paulo Nogento, Júnior Souza e professor Marco Aurélio, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.